Existe um ditado que fala: "Estrada calma não faz bom nômade". E hoje é mais ou menos sobre isso que o debate vai correr. Por quê? Porque aqui nós vamos falar sobre as experiências não tão glamurosas que nós já passamos. É sempre muito divertido, a gente fica mostrando as paisagens bacanas, o Instagram, com fotos e vídeos lindos, de lugares maravilhosos que nós passamos. Mas vocês nem imaginam tudo que nós passamos para chegar naqueles lugares. Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve e Dane-se. Nossa família está na estrada há mais de 2 anos e por aqui eu compartilho histórias de uma vida consciente, uma vida nômade, mas acima de tudo com uma pitada de dane-se. Então vem comigo, vai ser mais leve, te garanto. É um pouco diferente ser nômade. É um pouco diferente de quem vai viajar de turismo, por exemplo. Existem os turismos mais tranquilos, que é aquele que você vai com a agência, você vai com um guia, e que ele mostra para você os caminhos. E ele mostra para você as dificuldades que você terá. Então, nem sempre, quando nós vamos turistar em algum lugar, a gente entende, de fato, a essência daquele lugar. Então, entender a essência daquele lugar é entender que existem coisas muito bacanas, mas que existem também desafios que, de repente, você não sabe quando você não está vivendo ali. Então, para nós, o desafio é sempre que ninguém nos conta o caminho das pedras. Nós vamos descobrindo por conta própria. E isso gera desafios ainda maiores. Então, é sobre isso aqui que o nosso papo vai correr. Daniel está aqui comigo mais uma vez. E, assim como no episódio anterior, estou aqui com uma voz mais anasalada devido a uma congestão nasal. Mas correremos aqui sobre os desafios que nós passamos. E eles são muitos, né? E trouxeram para nós aprendizados que... Parece que, hoje em dia, viajar ficou até mais sem graças. E parece que tudo era tanta novidade. Eu acho que levando um pouquinho para esse lado que você falou aí a respeito de que o nômade ele não é um turista, né? Apesar de passar por vários lugares aí e não andar naquela trilha do turista, né? Então, eu acho que é aí que fica um pouco onde a gente, entre aspas, se dá mal, né? Porque você está desbravando uma área que você ouve falar de um lugar que alguém dali da região fala, ó, tem esse lugar que é super turístico, mas tem essa lagoa aqui, meu, que é de graça, é bonito igual, só que assim, tem uma trilha meio que é essa informação que vem das coisas que a gente acabou, né, entrando um pouco por caminhos que a gente se assusta, mas no fundo e no fim vale a pena, né? Porque esse que é o aprendizado aí, é de você sair um pouco da trilha, mas conhecer também, né, galgar outros conhecimentos dentro dessas experiências. Eu acho que isso, pegando esse gancho mesmo, lá quando nós ficamos... em vários lugares, né? A gente sempre está fazendo trilha, né? Aham. Mas digamos que as trilhas mais desafiadoras ficam ali mesmo, nas chapadas, né? Ou do Veadeiro, ou Diamantina, né? E acho importante a gente deixar claro para a galera que, para nós, é uma vida, um dia a dia comum, né? A gente, tipo, quase não faz os passeios turísticos dos lugares. E também não dá para a gente ficar contratando guia para fazer os rolês, porque não dá. Não dá, não E daí fecha a a gente até conta aprendeu a lidar com o Wikiloc, né? Que é um aplicativo de trilha. de trilha. Ele ajuda no começo. Então, vocês até foram fazer, né? Você e o Daniel fizeram uma trilha lá, que a galera falava que ia se perder. Que era muito perigoso, que não era para levar criança, que tinha uma série de coisas, né? Foi eu e o Vini fazer essa trilha. E, assim, não tinha nada de excepcional, de diferente ou de intransponível nessa trilha. Mas, né, pelas informações, pelo boca a boca, você começa a ouvir um, ouve outro, depende do interesse daquela pessoa. Então, você conversa com um cara que é guia, ele fala, meu, lá não chega sem guia nem a pau. Você conversa com um outro cara local, o cara fala, não, eu já fui várias vezes lá, já fui com meu filho, com a minha filha. Então, você fica no meio daquela informação.
Só que, na verdade, né, muito dessas informações elas não estão mascadinhas na internet. Que você entra lá e fala, meu, eu já fui, faz assim, faz assado. Tem gente falando de todo tipo. Tem gente que fala que é muito difícil, tem gente que fala que é impossível, tem gente que fala que é super fácil. E daí fica naquela conta e risco sua, né? Aqui a gente vai contar um pouquinho hoje, né? A gente vai seguindo, né, ferramentas que existem, né? Eu acho até legal deixar uma dica aqui. O Wikiloc, gente, que é um aplicativo de trilha, se você assina o Pro, você consegue compartilhar com quem ficou em casa o percurso. Isso é muito legal, porque nessa ocasião o Daniel e o Vini saíram, eu fiquei em casa e falei, meu, se eles não chegarem em tantas horas, eu vou atrás de ajuda. Mas dava para ver vocês. Vocês não estavam sem sinal. Sim. Mas o Wikiloc ele vai atualizando e mandando por GPS a localização. Então, eu sabia onde eles estavam. Então, mesmo que eles tivessem perdido, eu não ia saber. Mas se eu visse que eles estavam zigue-zagueando, dá um nervosinho quem acompanha. A dica é, não fica olhando muitos minutos, de minuto em minuto, porque você vê ele saindo da trilha, só que daí você vê ele voltar. Então, às vezes, eu via que eles tinham saído da trilha, mas você vê ele voltando. Então, isso facilita bastante quem está lá, só esse apêndice. Vou contar aqui a história que a gente estava passando por um lugar chamado Trevo do Ibó. Do Ibó. Ele fica ali numa junção entre Pernambuco, Bahia. Ele faz uma divisa ali. Ele é conhecido como Trevo da Maconha, que tem muitas plantações de maconha ali na região. E o pessoal diz, né, aí que entra as informações que elas vão acontecendo de forma não muito... É de quem tá ali no campo mesmo. A gente parou num posto de gasolina e, por coincidência, a gente conversando ali no posto, uma pessoa ouviu a gente falando que estava indo para Juazeiro, né? Até peguei aqui, né? A gente devia ter trazido até para colocar aqui na tela, mas a primeira notícia que vem no Google é o pesadelo do Trevo do Ibó. Mas nós estávamos fazendo esse percurso, né? Que era sair da Bahia. Eu acho que não vem muito ao caso para onde tá. Iríamos passar por esse lugar. E essa pessoa falou, vocês conhecem isso daí? Eu falei, a gente já... Não, vocês vão passar por ali e tal, não é um lugar que não é muito bom por causa disso, porque tem o perigo de o pessoal assalta caminhão, assalta... Eu falei, meu, será que se tivesse realmente todo esse perigo já não estaria, né? A gente já não saberia, ou o Waze não desviaria o caminho, alguma coisa? E daí a gente começou a buscar informações na internet e começou a perceber que tinha algumas informações. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar na Polícia Rodoviária Federal aí, que é a polícia que toma conta dessa rodovia. No que eu liguei no posto da polícia, a pessoa falou, olha, eu sou o policial que atendeu, falou, realmente ali não é uma área muito boa, inclusive teve um assalto hoje. Um assalto hoje. Eu falei, pô, mas se o cara da polícia tá falando que ali é perigoso e que teve um assalto hoje, nós tivemos que mudar o caminho e fomos por tivemos que dar uma volta, né? Para não passar ali. Eu olhei aqui. Fica no sertão do Pernambuco. Nós estávamos indo do Ceará para a Chapada. Foi naquela ocasião. E daí, eu me lembro que o grande susto que eu levei naquela ocasião foi que eu falei, meu, existem lugares perigosos de passar com o carro. E daí isso nos despertou que a gente, além de ver o caminho, a gente também deveria... Consultar o tipo de problema que poderia ter nessas estradas, né? Então, esse foi um aprendizado e um alerta que acabou acontecendo no meio né, informalmente, mas que nos alertou de sempre buscar, na dúvida, né? Conhece a estrada? Não conhece, vamos pesquisar. Exato. Porque, gente, né, existem lugares perigosos por aí. Então, Isso é importante a gente saber.
Depois, na ocasião, eu até publiquei isso em algum lugar, que eu não me lembro onde, e os caminhoneiros falavam, isso é fantasia, passo lá toda hora. Mas, gente, a Polícia Rodoviária Federal orientou que a gente não passasse. Então, se existe o risco, se é uma lenda rodoviária, eu não sei, mas parece que ali é um lugar que o pessoal tem um medo. A gente não passou, não arriscou. Porque falaram, inclusive, assim, não, o tipo de carro de vocês que tem bagagem, que não sei o quê. Visado, né? Eu falei, eita. Mas parece que o rolê é com caminhoneiros. Parece, sei lá. Essa foi uma das histórias, né? Uma outra história que também permeia muito a questão das estradas, né? É a questão de abastecimento do carro, né? Existe a parte de fato, aonde você vai parar para abastecer, que tipo de gasolina você vai encontrar no caminho, qual que é o valor da gasolina, do combustível, se o posto tem estrutura ou não tem. Tem uma série de coisas que vão entrando na balança aí na hora de você definir o abastecimento. Espera chegar até a reserva para poder abastecer de uma vez, porque o que influencia também? O tempo da viagem, né? Se você precisa chegar num lugar de dia, você precisa parar menos, você precisa calcular melhor se vai ter abastecimento no caminho, não vai. Se você vai parar para almoço, já aproveita, para almoço e já abastece para ganhar tempo, né? Para não ficar todo mundo desce, sobe no carro, porque você vai perdendo tempo de viagem. E isso daí às vezes atrapalha. Então a gente estava indo para... De Palmas para Brasília. De Palmas para Brasília. E a gente tinha feito uma troca do carro. O carro tinha tido um problema mecânico. Para quem não sabe, a gente viaja com carro alugado, né? A gente tem carro alugado full time, então a gente tinha feito uma troca por problema mecânico do carro em Palmas. E quando essas locadoras entregam o carro para a gente, sempre o carro vem abastecido com álcool, né? E a gente sempre abastece o carro com gasolina, porque justamente tem essa questão de preço e tal, mas para quem está na estrada aí, a gasolina, né, tem um rendimento maior de quilômetros. Então, a gente está acostumado e sempre estava acostumado a abastecer com gasolina. Quando a gente pegou esse carro a álcool, a gente não se atentou muito bem, né? Porque a gente já estava há muito tempo com outro carro e tal. E saímos de Palmas e estávamos indo para Brasília e tinha um quarto de tanque, né? E a gente falou, vamos... eram tipo 11h30 da manhã. A gente falou, vamos andar mais uma meia hora aí, 40 minutos. E as crianças estavam dormindo, que para quem viaja com criança sabe, criança dormindo não para o carro. Aproveita, toca a viagem, né? Que não tem ninguém reclamando, ninguém falando, ninguém pulando, batendo, não tá acontecendo nada. A gente falou, vamos tocar a viagem. No que a gente saiu ali daquele posto da cidade que a gente tava... Pegamos uma estrada e essa estrada ela começou, né? Essas estradas lá Era ali no interior de Tocantins, né? Ainda estávamos no Tocantins indo, né? Isso. Sei que a gente pegou uma estrada que não tinha absolutamente nada na estrada, nada. Nada além de buraco, gente. Era buraco e mato, buraco. Mas nada, assim. E os lindos aqui acostumados com a estrada de São Paulo, né? Você pega, interior de São Paulo. Tem mais estrutura, passa mais... Não, tem... Enfim. Tem posto de gasolina, graal, frango assado para cada metro de estrada, né? Tem um monte, né? E a gente estava nessa, e também acostumado com o consumo de gasolina. De gasolina. No que a gente pegou essa estrada e começou aí, o carro foi mais um pouco, entrou na reserva. Eu vi que foi muito rápido. Aí eu me atentei, a gente se atentou de tipo, a gente está abastecido de álcool. O álcool, para quem não sabe, rende bem menos que gasolina na questão do gasto, né? De litro de gasolina para álcool. Não, e eu lembro que você falou assim para mim, vamos parar agora? Não, as crianças estão dormindo. Não é possível que não vai ter um posto de gasolina nos próximos 30 quilômetros. Tipo isso, né? Eu sei que foi indo e você chega naquela velha estação.
não dá para ir para frente nem voltar. Gente, o Daniel virou e falou assim, vai acabar a gasolina. Eu falei, Vai acabar nunca tinha visto o combustível. Eu nunca tinha visto um carro acabar o combustível. acabar. Porque eu sempre passei perrenguinho na reserva, né? Agora, apagar o carro no meio da estrada, eu nunca tinha visto. Aí o Daniel, vamos até onde a gente consegue. As crianças ainda estavam dormindo. E vamos ver o que dá. Aí fomos, né? Fomos andando, pegamos uma reta enorme e foi. O carro começou a perder a aceleração até ele simplesmente apagar, ter a tal da pane seca, né? Só deu tempo sem encostar, né? Eu encostei. E detalhe, sem zero sinal de celular. Zero sinal de celular. Não fica pensando, porque você não olhou no Waze, porque você não olhou no Google. Porque... Não tinha nada. Não tinha. Aí começou a história de... Imediatamente eu parei e falei, pô, a gente só sai daqui com algum tipo de ajuda. E essa ajuda, a estrada não era movimentada, era uma estrada... Só passava caminhão, raramente. Caminhão. Não tinha casa em volta, era só terreno. A gente só definiu uma coisa. Nós vamos ter que pegar carona, só que a gente vai ter que aceitar uma carona que pegue nós 4, que o Vini não tava, e o gato. Para sair daqui, porque não ia ficar ninguém ali naquela estrada... Sozinho. É, ou ir metade, ficar metade. Não tinha nada que tipo, tivesse arriscado ali. Só que eu tava com medo de ficar ou de ir no posto sozinha. Eu tinha medo, eu não ia ficar lá. E ali, como era uma reta, né? Os caminhões vinham acelerados ali e passavam numa velocidade grande. Aí eu comecei a meio que entrar pro meio da pista e sinalizar de longe já, começando a sinalizar para ver se o pessoal parava, né? Um caminhão parou, né? O primeiro que parou, eu fui lá conversar com o cara falou, não tem posto aqui perto, eu também não tenho gasolina, não posso te ajudar. Foi embora. Acho que você se lascou mesmo, tipo isso. E a gente não tinha nem como chamar o seguro. Nada. Aí continuamos ali na busca até que parou um caminhão de mudança, né? Paramos ele de novo, paramos outro caminhão. E o povo tinha medo do Daniel. O pessoal tava com medo, né? Aí a gente foi vendo que se as crianças ficassem por perto, a Dani, assim, o pessoal já tava mais vendo que não era uma pessoa sozinha pedindo pra parar alguém, né? E a gente com medo também de subir em qualquer carro, né? Eu sei que esse caminhão de mudança parou e o cara, foi super solícito, ele viu, pô, você tá com criança, tá com mulher, gato, pô, você tá numa situação aí. Ele falou, cara, eu também não conheço muito bem aqui, mas aqui na cabine cabe, vambora, tranca esse carro aí, vambora com a gente. Entrou eu, a Dani, as 2 meninas e o gato dentro da casinha na cabine do caminhão, sentado no colo do outro, ali meio que apertado. E saímos andando e esse caminhão começou a andar na direção ali e a gente só rezando para aparecer um posto, né? E ele, o caminhoneiro, não conhecia a estrada, também estava acabando a gasolina dele. E ele tenso, gente, se acabar a minha, vamos ficar eu e vocês aqui pedindo carona. Eu sei que, a gente andou, uns 20, 25 minutos e apareceu uma cidadezinha e a gente adentrou nessa cidadezinha e encontramos o único posto de gasolina da cidade, né, que tinha. Era meio que beirando a estrada, era um sábado, então tava rolando tipo uma festa, porque era um posto que a conveniência... Era um bar. Era meio que o bar daquela cidadezinha. Então, a galera tava meio que chegando pós-trabalho ali, pela 1h da tarde, né? Sim. Então, tava rolando um som ali, aquele pessoal e aquela festa. A festa, assim, né, gente? Modo de dizer, é um posto de fim de cidade pequena. Cidade bem pequena mesmo, interior... estrada de chão, né, que fala, assim, né, estrada de terra ali, aquele pedacinho. E a gente parou ali. Aí tinha o processo da volta, porque o Daniel tinha que pegar gasolina. Nós definimos, o Daniel pega gasolina,
volta pro carro, vocês ficam esperando. Né? Aí a galera não queria dar carona pro Daniel, porque tava com medo. Tipo, meu, o que é esse cara? Eu também tô aqui no interior do Tocantins, também não conheço nada, porque as pessoas também não conheciam muita coisa, porque ali não é um lugar de muita passagem, passa caminhoneiro, não é? Ah, estamos todo mundo indo ali pro litoral norte, ou todo mundo, mesmo ali pro litoral de cidade grande. Não era o caso. Não. Um lugar remoto. Eu sei que a gente contou com a ajuda ali muito do pessoal do posto, que foi vendo a situação ali, foi entendendo o que estava acontecendo, né? E o pessoal começou, quem parava ali para abastecer, o pessoal começou a perguntar: "Ô, por acaso você tá indo para lá, nessa direção, então você não pode por..." Aí o pessoal ficava com medo. Ou o pessoal disfarçava: "Ah, eu vou, mas não vou para lá agora, eu vou parar para almoçar." O pessoal dando uma desculpa. Até que um cara lá, ele resolveu, ele tava com a família, né? Ele estava com a família, daí o frentista ajudou a gente, falou, não, ele também tá com a família, acabou a gasolina, o carro dele tá lá, tipo, Sim. leva ele. Aí ele tá com uma garrafa, né, que tinha Eu arrumado. tinha arrumado um galão. E o cara do posto, ele foi muito legal, porque ele ensinou, porque para quem não sabe, tem uma trava no tanque, que só destrava com o bico do não sei como é que chama. Da ponta do gatilho da pistola de abastecimento, né? E ele arrumou uma garrafa PET que ele cortou ela e ele fazia tipo um funil com um bico que empurrava aquela trava para poder jogar o combustível dentro para abastecer, porque se você solta só do galão ali, o combustível não entra, porque não abre aquela trava. É. Então, putz. Aí o Daniel foi pra lá e eu fiquei com as meninas e o gato no posto. Aí eu falei, meu, o Daniel vai ficar sem sinal. Gente, demorou 20 minutos, mas pareceu que demorou 2h30. Eu passei muito medo. Eu não sei explicar o porquê que eu passei medo. Nada naquele lugar me ofereceu risco. Nada. Mas sabe quando você fantasia? Meu, se ele não voltar por algum motivo, por onde eu começo? Aí eu pensava assim, vou ligar para meus irmãos, vou falar que eu estou no interior do Tocantins e que eles precisam vir me buscar. Eles estão no Rio e em São Paulo, mas eles estavam... Eles precisam vir me buscar, porque não tinha nem onde eu dormir. Aí eu fui lá, fiz uma amizade com a moça do caixa do... Olha a fantasia como é louco. Com a moça do caixa da conveniência, que eu falei, meu, se o Daniel não voltar a precisar dormir em algum lugar, ela vai me dar pouso. Mas olha que fantasia. Lógico que ia dar um jeito de sair de lá. E também, né? Era um lugar tão remoto que não tinha nem risco. E o mais engraçado é que o cara que me deu a carona, né? Cheguei, falei, pô, o carro tá aqui. Só tinha o carro parado no meio do nada, né? Do nada ali. A estrada não passava nada. O cara simplesmente falou, é aqui, beleza. Então tá bom, um abraço, tchau. Me largou ali, velho, e foi embora. E eu falei, caraca, só falta não ser o combustível, né? Ou não pegar o carro aqui, eu tô na mesma situação. É. E foi embora. E graças a Deus deu certo e funcionou. Então essa foi a história de ficar sem combustível na estrada aí que aconteceu, né? Nós temos fotos lá no Instagram do carinha aqui, do carinha, né? Do senhor que deu para nós a carona. Foi muito engraçado a hora que ele falou, quantas pessoas são? Somos nós. Eu fui entrando, falei, não posso deixar ninguém para trás, nem o gato. E tem uma coincidência muito grande nessa história. Porque ele nos levou até o posto, abasteceu e foi embora. A gente fez todo o trâmite de voltar, colocar, né, o combustível e tal. E a gente acabou encontrando com esse caminhão parado, que ele teve um problema mecânico lá na frente. A gente voltou e encontrou. E a gente parou para ajudá-lo. Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Ele falou, não, eu já consegui uma ajuda aqui, muito obrigado, tal. Eu vou ter que arrumar Ele tinha um problema lá. E a gente encontrou ele com o caminhão parado, mais à frente, tipo, horas depois, né? Muito louco. Você sabe que eu tenho a imagem desse cara, eu falo esse cara, né, por força de hábito, mas desse motorista de caminhão, esse caminhoneiro. Nossa, parece um anjinho, assim. Ele surgiu. E ele ajudou, né? Bom, pessoal, espero que essas histórias de perrengues e caminhos inusitados ajudem a vocês a tomar uma decisão aí ou entender que tudo dá-se um jeito, basta ter resiliência
E eu costumo dizer assim, sempre quando alguém sai para viajar, eu falo assim, que as estradas sejam gentis com vocês. Porque eu acho que dentro de todas essas dificuldades, as estradas têm sido muito gentis conosco. Então, eu espero que essas histórias inspirem vocês a sair da zona de conforto, seja ela qual for que você esteja. Então, sendo nômade ou não, querendo ser nômade ou não, vamos refletir sobre experiências e histórias inusitadas. Nos segue lá nas redes sociais, se inscreve aqui no canal e vem com a gente. Saudações de liberdade, amor e disciplina.